Você já é inscrito em nosso canal? Deixe também o seu like. Isso fará com que nossos vídeos alcancem mais pessoas. Propague o bem. Pensar antes de agir é uma das ferramentas mais nobres do ser humano nas relações interpessoais. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros de nossas vidas. Falamos palavras e temos gestos diante das pessoas que amamos que jamais deveríamos expressar. Nesse rápido intervalo de tempo, somos controlados pelas zonas de conflito, impedindo o acesso de informações que nos subsidiariam a serenidade, a coerência intelectual, o raciocínio crítico. Um médico pode ser muito paciente com as queixas de seus pacientes, mas muitíssimo impaciente com as reclamações de seus filhos. Pensa antes de agir diante de estranhos, mas não diante de quem ama. Não sabe fazer a oração dos sábios nos focos de tensão e silêncio. Se vivermos debaixo da ditadura da resposta, da necessidade compulsiva de reagir quando pressionados, cometeremos erros, alguns muito graves. Só o silêncio preserva a sabedoria quando somos ameaçados, criticados, injustiçados. Cada vez as pessoas estão perdendo o prazer de silenciar, de se interiorizar, refletir, meditar. O dito popular de contar até 10 antes de agir é imaturo, não funciona. O silêncio não é se aguentar para não explodir, o silêncio é o respeito pela própria inteligência. Quem faz a oração dos sábios não é escravo do binômio, do bateu levou. Quem bate no peito e diz que não leva desaforo para casa, não pensa nas consequências de seus atos. Quem se orgulha de vomitar para fora tudo o que pensa, machuca quem mais deveria ser amado, não conhece a linguagem do autocontrole. Decepções fazem parte do cardápio das melhores relações. Nesse cardápio precisamos do tempero do silêncio para preparar o molho da tolerância. Para conviver com máquinas não precisamos de silêncio nem da tolerância, mas com seres humanos, elas são fundamentais. Ambos são frutos nobres da arte de pensar antes de reagir. Preserva a saúde psíquica, a consciência, a tranquilidade. O silêncio e a tolerância são o vinho dos fortes. A reação impulsiva é a embriaguez dos fracos. O silêncio e a tolerância são as armas de quem pensa. A reação instintiva é a arma de quem não pensa. É muito melhor ser lento no pensar do que rápido em machucar. É preferível conviver com as pessoas simples, sem cultura acadêmica, mas tolerante, do que com o ser humano de ilibada cultura, saturada de radicalismo, egocentrismo e estrelismo. Sabedoria e tolerância não se aprende nos bancos de uma escola, mas no traçado da existência. Ninguém é digno de maturidade se não usa suas incoerências para produzi-la. Todo ser humano passa por turbulências na vida. Para alguns falta o pão na mesa, a outros a alegria da alma. Alguns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Os missionários quiseram comprar a felicidade com o seu dinheiro, os políticos quiseram conquistá-la com o seu poder, as celebridades quiseram seduzi-la com sua fama, mas ela não se deixou achar. Balbuciando aos ouvidos de todos, disse: "Eu me escondo nas coisas simples e anônimas." Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. Pense nisso. O que você achou da mensagem de hoje? Você concorda? Se identifica com ela? Nos conte aqui nos comentários.
Você já é inscrito em nosso canal? Deixe também o seu like. Isso fará com que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver em seus filhos autoestima, proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de filtrar estímulos estressantes, de dialogar, de ouvir. Bons pais atendem, dentro das suas condições, os desejos de seus filhos. Fazem festas de aniversário, compram tênis, roupas, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparavelmente mais valioso aos filhos, algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: o seu ser, sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo. Pais brilhantes, quando têm condições, dão presentes materiais para seus filhos, mas não os estimula a ser consumistas, pois sabem que o consumismo pode esmagar a estabilidade emocional, gerar tensão e prazeres superficiais. Os pais que vivem em função de dar presentes para os seus filhos são lembrados por um momento. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis. Você quer ser um pai ou uma mãe brilhante? Tenha coragem de falar sobre os dias mais tristes da sua vida com seus filhos. Tenha ousadia de contar sobre suas dificuldades do passado. Fale das suas aventuras, dos seus sonhos e dos momentos mais alegres da sua existência. Humanize-se. Transforme a relação com seus filhos numa aventura. Tenha consciência de que educar é penetrar um no mundo do outro. Muitos pais trabalham para dar o mundo aos filhos, mas se esquecem de abrir o livro da sua própria vida para eles. Infelizmente, seus filhos só vão admirá-lo no dia em que eles morrerem. Por que é fundamental para a formação da personalidade dos filhos que os pais se deixem conhecer? Porque esta é a única maneira de educar a emoção e criar vínculos sólidos e profundos. Quanto mais inferior é a vida de um animal, menos dependente ele é de seus progenitores. Nos mamíferos, há uma dependência grande dos filhos em relação aos pais, pois eles necessitam não apenas do instinto, mas de aprender experiências com seus pais para poderem sobreviver. Na nossa espécie, essa dependência é intensa. Por quê? Porque as experiências aprendidas são mais importantes do que as instintivas. Uma criança de 7 anos é muito imatura e dependente de seus pais, enquanto muitos animais com a mesma idade já são idosos. Como ocorre esse aprendizado? Eu poderia dar inúmeros exemplos sobre o assunto, mas neste vídeo comentarei apenas alguns fenômenos envolvidos no processo. O aprendizado depende do registro diário de milhares de estímulos externos, visuais, auditivos, táteis e internos, pensamentos e reações emocionais, nas matrizes da memória. Anualmente arquivamos milhões de experiências. Diferentemente dos computadores, o registro em nossa memória é involuntário. Nos computadores decidimos o que registrar. Na memória humana, o registro não depende da vontade humana. Todas as imagens que captamos são registradas automaticamente. Todos os pensamentos e emoções, negativos ou saudáveis, são registrados involuntariamente. Pense nisso. Obrigado por ouvir mais esta mensagem. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta, com os grupos que você está.
torne alguém feliz. Pode soar inusitado sermos comparados a ovelhas. Mas foi este o termo que Jesus usou para descrever os filhos de Deus. Suas ovelhas são todas as pessoas que confiam em Jesus como Salvador e por quem Ele deu a vida. As Escrituras dizem que essas ovelhas são identificadas por 3 características. Elas conhecem o seu pastor, ouvem a sua voz e o seguem. Nosso pastor nos conheceu antes da fundação do mundo. Ele nos procurou quando estávamos perdidos, chamou cada um de nós para dentro do seu rebanho pelo nome. A resposta certa a esse chamado é crer no Senhor Jesus e segui-lo. Desse momento em diante, devemos crescer em nossa capacidade de ouvir e obedecer à sua voz. Acontece que às vezes somos como ovelhas rebeldes egocêntricas e falhamos em dar ouvido ao que Cristo diz. Começamos a ignorar suas instruções e damos ouvido a outras vozes que prometem nos dar o que queremos. Quanto mais longe vamos seguindo nosso caminho, mais difícil é ouvir e reconhecer a voz de Cristo. Deus se humilhou ao se tornar homem e viveu entre ovelhas humanas pecadoras e obstinadas. Ele entregou sua vida para que todos os que crescem nele pudessem entrar no aprisco e se tornar parte do seu rebanho, do qual Jesus é o pastor. É Ele quem alimenta suas ovelhas, as protege do inimigo, as traz de volta quando se perdem, fortalece os que estão fracos
e cuida das feridas de todos. Quando estamos com dificuldade de ouvir o Senhor, o melhor que podemos fazer é renunciar nossos desejos pessoais e fixar nossa atenção no que Deus deseja. Só assim resgataremos a capacidade de discernir a voz de nosso bom pastor nos chamando de volta para Ele. Ser uma das ovelhas de Cristo é a posição mais segura e reconfortante possível, pois Ele conhece cada um de nós intimamente e nos chama pelo nome. Nos guia em cada passo e nos resgata e restaura quando caminhamos longe. Ele sabe o que é melhor para nós, hoje e eternamente. E quando somos verdadeiramente seus, podemos distinguir sua voz de todas as outras para o seguir em obediência e segurança. Ele estava celebrando a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodeando-o, os judeus disseram: "Por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente." Jesus respondeu: "Eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas a vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai, que as pôs sob minha responsabilidade, é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração, uma só mente." Jesus, nosso pastor, conhece você desde antes da fundação do mundo. Ele te resgatou quando você estava perdido e te chamou pelo nome para ser parte do seu rebanho. Venha para mais perto do bom pastor e peça para ele falar com você agora. Se você tiver dificuldade para ouvir a voz do Senhor, entregue a Ele seus desejos pessoais e volte a sua atenção inteiramente ao que Deus deseja e à sua palavra. Peça para o Espírito Santo para te fortalecer em obediência e conhecimento de Deus. Pense nisso. Gostou das motivações que trouxemos hoje? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa de inspiração.
Jesus frequentemente fala sobre o reino de Deus. Ao estudar a Bíblia, percebemos que a realidade do reino é tanto algo para ser vivido agora, quanto uma promessa para um mundo vindouro. Encontramos na Bíblia várias passagens que nos mostram que o reino existe agora. Vemos Jesus dizer que o reino está em nosso meio. Ele também promete que fará novas todas as coisas. E até ensina que devemos orar: venha o teu reino. Jesus garante aos seus seguidores que deles é o reino dos céus. Quando Jesus foi abordado pelos fariseus, que perguntaram quando o reino de Deus viria aqui na terra, estas palavras tinham o objetivo de provocar Jesus, tentando forçá-lo a instituir seu reino de uma vez, ou fazê-lo parar de alegar que era o Messias. Portanto, o reino de Deus é mais do que apenas uma morada. Na verdade, é o reino sobre toda a terra, suas regras por todo o tempo e eternidade. Ainda que os fariseus dissessem que desejavam o reino de Deus, eles rejeitam o rei. Ele tinha outras ideias preconcebidas sobre como o reino de Deus seria ou deveria ser, e a obstinação deles sobre a forma como acreditavam que Deus deveria salvar seu povo só cegou e os impediu de reconhecer Jesus como Messias. Jesus dizia a eles: estou aqui, na frente de vocês, mas vocês ainda não podem me ver, enfatizando que o reino de Deus é recebido por aqueles de coração aberto. É importante nos perguntarmos se estamos perdendo de vista o reino de Deus porque sua maneira de trabalhar parece diferente do que queremos. E esse nosso coração está verdadeiramente aberto para aceitar Jesus como Senhor e guia de nossa vida? Que atitude podemos tomar para fazer o reino de Deus avançar na terra? Essas são perguntas que nos levaram a aprofundar nossa busca pelo reino de Deus todos os dias. Questionado pelos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não se baseia no calendário, nem quando alguém disser venha aqui ou está lá. Sabe por quê? Porque o reino de Deus já está entre vocês. Ele prosseguiu, dirigindo-se aos seus discípulos: dias virão em que vocês vão ficar desesperados para ver pelo menos um vislumbre dos dias do Filho do Homem. Mas não verão nada. Alguns dirão: olhem lá, ou vejam aqui. Não deem crédito. A vinda do Filho do Homem não é algo para ver. Ele virá inesperadamente. Como todo o céu se ilumina com um simples relâmpago, assim será o dia do Filho do Homem. Mas antes disso, é preciso que ele sofra e seja rejeitado pelo povo desta geração. A vinda do Filho do Homem será como na época de Noé. Cada um cuidava da própria vida e vivia se divertindo, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que o dilúvio destruiu todos. Jesus nos diz que o reino de Deus está em nosso meio. Entre na presença de Deus e pergunte como Ele pode te usar para promover o reino e glorificar o nome dEle. Convide o Espírito Santo a te ajudar a crescer no amor, perdão e humanidade. Medite sobre como você pode amar as pessoas sem esperar nada em troca, perdoá-las quando for ofendido e mostrar humanidade e boa vontade ao interagir com cada uma. Pense nisso.
Curtiu essa dose diária de motivação? Não esqueça de dar o seu like e seguir o nosso canal para mais conteúdo inspirador.